Vou ler nessa manhã um texto que eu já li em outras ocasiões, que é Atos 2, mas sempre como parte da reflexão. E nessa manhã eu quero pensar com os queridos de forma mais profunda nesse texto, Atos 2, do 42 em diante. Atos 2. E depois, se você puder, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, tá bom? Diz assim, do 42 em diante. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Agora, por favor, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. Diz assim, Mateus 28, do 18 em diante. Amém? Tem gente ainda abrindo, eu vou aguardar, fica tranquilo. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Pode se assentar. Palavras de Jesus aos seus discípulos acerca da missão. É o texto conhecido como a grande comissão. O que é uma pessoa comissionada? É uma pessoa que recebe uma tarefa, uma missão, uma direção, que uma ordem está sobre ela e, além da ordem, há autoridade para a execução dessa missão, dessa tarefa. O comissionado é alguém que recebe da parte do seu senhor, da parte do seu superior, uma grandiosa responsabilidade. E com essa responsabilidade, ele também recebe autoridade. Quem aqui conhece um oficial de justiça? Geralmente ele vai ou bate na porta de alguém para entregar o quê? Intimação. Você pode desacatar, falar, eu não quero receber essa carta? Não, porque ele recebe uma missão e a autoridade para executar aquela missão. Ele é alguém comissionado, é alguém que recebe uma função. E Jesus aqui, nesse texto, está dando uma missão, comissionando os seus discípulos. E o texto começa dizendo algo muito interessante a partir do versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está nesse texto mostrando, revelando aos seus discípulos que sobre ele estava uma autoridade, uma responsabilidade, e que a partir daquele momento ele estava transferindo ou dando aos seus discípulos a mesma autoridade, responsabilidade e missão. Sabe, queridos, nós somos agentes de Jesus em nosso tempo, e como agentes de Jesus, não apenas uma responsabilidade temos, mas também uma autoridade. Em Atos capítulo 1, versículo 8,
A palavra de Jesus é muito interessante. A igreja dos seus discípulos, aos seus discípulos que estavam reunidos, esperando a manifestação do Espírito Santo, aguardando o cumprimento da promessa, ele vai falar algo muito interessante: e recebereis o poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Ele está dizendo: a autoridade que sobre mim está, vocês também receberão, e com essa autoridade um grandioso poder, uma grandiosa responsabilidade, mas também um grandioso poder e fonte de energia para vocês realizarem a missão que eu confio a vocês. Sabe, nós temos uma grandiosa missão, nós temos uma grandiosa responsabilidade, nós temos uma grandiosa tarefa, mas também uma grandiosa manifestação e fonte de poder que está sobre nós, que é o Espírito Santo de Deus. É interessante que, por vezes, parece que nós menosprezamos essa figura do Espírito Santo. A Bíblia, ou nós vamos aprender desde muito novos na caminhada cristã, de que nós temos um Pai, um Filho e o Espírito Santo. E quem habita em nós? Espírito Santo. Jesus está à destra do Pai, aguardando, esperando pela gente. Não é isso? E um dia a gente vai para lá, amém? Eita glória, o amém foi entusiasmado, amém. Mas o Espírito age em nós, opera em nós, se revela a nós e tem o desejo de se manifestar. Mas como uma pessoa, se nós não ouvirmos a sua voz, de certa forma, gradativamente, nós silenciamos a ação do Espírito Santo. Não é à toa que a palavra de Deus vai falar para a gente não extinguir o Espírito Santo. Como um fogo que arde em nós, essa chama precisa ser alimentada, e ela é alimentada por meio de obediência. Por meio de uma vida dedicada e comprometida com Ele. Por meio de uma vida disponível e disposta a realizar e a cumprir a missão. E qual missão é essa? Qual tarefa? Que comissionamento nós recebemos do Pai? O texto de Mateus diz qual é esse comissionamento, que é irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Essa missão não se restringe a um ponto geográfico. Não é só na minha casa que eu desempenho e manifesto ou realizo essa tarefa. Não é só no meu local de trabalho. Não é só quando eu estou, vamos dizer assim, no exercício das minhas funções de trabalho. E quando eu saio de férias, eu saio também de férias da minha missão de Jesus e essa coisa toda, né? Essa tarefa, essa missão, ela vai além de um local, de um ponto geográfico. Essa missão, essa tarefa, ela vai além de uma realidade confortável, porque quando eu saio do meu lugar comum e parto em outra direção, eu saio, você concorda comigo, do meu lugar comum, da minha realidade de conforto. Por isso que talvez, às vezes, a gente venha falar assim, é muito bom de férias, mas nada melhor do que voltar para a nossa caminha, né? Não é assim, às vezes? O colchão já tomou forma. E às vezes a gente já tem até que trocar, mas tem tantos anos que eu tenho esse colchão. Aquela dor nas costas é do colchão, às vezes. Né? Verdade? Mas, queridos, é assim, a nossa missão, a nossa tarefa, o nosso comissionamento, ele vai muito além de um ponto geográfico, de um local. E essa missão é irmos, de fato, e fazermos discípulos no caminho, no exercício da minha vida. Enquanto eu trilho os meus dias, caminho em direção ao Senhor, eu cumpro a minha missão. Sabe como eram os discípulos de Jesus conhecidos nos primeiros momentos da igreja primitiva? Como os seguidores do caminho. Porque Jesus disse em João 14,6, e nós aprendemos isso, que Ele é caminho, verdade e vida. Ele é o caminho. Por isso nós somos chamados a sermos seguidores do caminho. E alguém que está no caminho pode parar?
Às vezes cansa, às vezes dá uma paralisada para renovar as forças e continua a missão. Seguidores do caminho sabem que estão em um trajeto. E nós temos essa responsabilidade da parte do Senhor, essa tarefa de irmos e fazermos discípulos. Eu não paro e espero que eles venham. Até porque há uma frase usada muito numa música popular que diz do quê? Quem sabe? Faz a hora. Não espera acontecer. O pessoal pega uns pensamentos da Bíblia e adapta, né? E fala que é deles. Né? Não é à toa que a Bíblia fala, enquanto é dia, façamos o bem a todos, inclusive e sobretudo aos domésticos da fé. A Bíblia fala da importância da gente remir o tempo, porque os dias são maus, aproveitarmos o momento que nós temos. Por quê? Porque no caminho, enquanto nós imos e realizamos, fazemos as nossas tarefas, as nossas atividades, cumprimos a nossa agenda diária, nós realizamos a missão, que é de realizar ou manifestar o reino de Deus na vida do outro, tornando-o cada vez mais parecido e um discípulo de Jesus. Discipular pessoas, a nossa missão não é congregar, mas é parte dela. Já parou para pensar nisso? A gente acha que a minha maior missão é estar na igreja. A igreja é fonte de renovo, fonte de comunhão. Igreja é sim um lugar onde eu posso realizar e manifestar a minha missão, mas eu passo quanto tempo do meu dia e da minha semana com os irmãos da igreja? Você vem no culto da manhã, às vezes 2 horas, dá 11 horas, os irmãos já olham para o relógio. Aqui é assim não, né? Glória a Deus. Então eu posso ir até meio-dia. Está amarrado. Estou com fome, irmãos. Mas da noite, às vezes, olha, 8h30, né? Aqui é nervoso, o horário está estendendo. A gente passa muito pouco tempo do nosso dia e da nossa semana aqui reunidos, queridos. Se a nossa missão for realizada e operada apenas aqui, olha quanto tempo ocioso nós temos na caminhada cristã. Então, queridos, a nossa missão é realizada, deve ser operada, deve ser cumprida onde quer que nós estejamos, no caminho, no desempenho, na realização da nossa vida, nós fazemos discípulos. E o que é ser discípulo? Ser discípulo é se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E como que eu faço isso? Me tornando cada vez mais parecido com Jesus. É me relacionando com as pessoas. Sabe, durante muito tempo, o desafio da vida cristã, na minha infância, era entender que boa parte do discurso que eu aprendia não estava, vamos dizer assim, plenamente correto. De que eu era um crente e eu que precisava me afastar do mundo, mas me afastar do mundo não é me afastar das pessoas. Porque se as pessoas do mundo precisam de Jesus, como eles vão ter Jesus se eu que tenho não compartilhar com eles? Não é à toa que Jesus está dizendo o quê? Em sua oração sacerdotal. Não peço que os tirem do mundo, mas que os livrem do mal. Porque o sal, ele precisa dar sabor à comida que não tem tempero. Não é isso? Como diz o homem do programa, né? Tempero. Quem vê é Masterchef aí, né? O mundo precisa de sabor, queridos, e nós temos esse sabor. Por isso Jesus está dando essa grande responsabilidade, essa grande missão, essa grande tarefa, esse grande comissionamento. E não há nada, vamos dizer assim, que possa impedir a realização dessa missão. Às vezes nós apresentamos algumas questões, como vamos dizer assim, empecilhos para a realização dessa missão. Uma delas, me falta capacidade. Falta a nossa capacidade?
Não. Jesus disse o quê? Me foi dada toda a autoridade, portanto vão. Nesse texto, ele já mostra para cada um de nós, já revela para cada um de nós que não falta a nós a autoridade. Mas quer ver outro texto? Quer ver outro texto? A Bíblia vai falar que o quê? Ele chamou 12 discípulos, que eram os mais habilidosos, não é isso? Os mais bem preparados, os mais habilitados para a missão. É isso não. Mas a Bíblia vai falar que esses foram aqueles que começaram o movimento da igreja primitiva. Os mais, possivelmente, rejeitados foram os que grandes obras realizaram nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Por isso, a gente já vai aprender que ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém? Então não nos falta autoridade, não nos falta habilidade. Às vezes a gente precisa desenvolver habilidade, não é verdade? Às vezes a gente precisa, né? Como aquele menino que está começando no futebol, que precisa desenvolver, ele até tem futuro, mas se não tiver treinamento, vai ser o quê? Perna de pau, às vezes, como a maioria dos irmãos aqui e eu, né? Me incluo nessa, tá, irmãos? Às vezes a habilidade está ali, mas falta o quê? Capacitação. Mas toda a autoridade foi dada a nós. Quer ver um outro empecilho? O meu temperamento. Eu sou muito tímido. Eu sou muito tímida. Eu tenho alguns empecilhos. Só que a gente aprende algo muito interessante com a vida. De que algumas características em nós, se nós desejamos obter sucesso na vida, algumas delas precisam ser trabalhadas. Por exemplo, às vezes a limitação intelectual, às vezes a timidez, tantos outros questionamentos e empecilhos que a gente levanta para o cumprimento da missão. Só que essa missão é nossa, foi dada a nós. Jesus espera que nós possamos realizá-la, cumprir com essa missão. E toda a autoridade Ele nos deu. E Ele está conosco. Amém? Não a realizamos sozinhos. Não fomos abandonados e colocados aí à mercê da nossa própria sorte. Mas Ele está conosco todos os dias, diz a sua palavra, até a consumação ou o fim dos tempos. Jesus está conosco. O Espírito Santo de Deus habita em nós, opera em nós, manifesta em nós a vontade do Pai, para que possamos cumprir com a sua missão, com a sua tarefa. E eu desejo, em nome de Jesus, cumprir com a missão que Ele deu a mim. Essa também é a sua vontade, o seu desejo? Amém? Amém. Amém. Se essa é a nossa vontade, o nosso desejo, como então tornar essa missão cada vez mais uma realidade? E aí agora eu vou para o texto de Atos 2. Porque Jesus vai dar autoridade aos seus discípulos, Jesus vai descer ou realizar a manifestação, o cumprimento da sua promessa e a manifestação do Espírito vai se tornar real na vida dos discípulos em Atos capítulo 2. E nesses textos, a partir do versículo 42, nesses versículos, a gente vê a forma como Jesus multiplicava por meio dos discípulos e a ação do Espírito Santo todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Olha o que o texto diz. Todos se dedicavam de coração. Esse texto é conhecido como texto base para visão de igreja focada nos 5 ministérios. Já ouviram falar dos 5 ministérios da igreja? Alguém já ouviu falar ou já leu um livro chamado Igreja com Propósito?
ou Uma Vida com Propósito, ou já leu alguma literatura voltada para a visão celular, de Joel Comiskey, de tantos outros autores, ou já leu algum material da Igreja Multiplicadora que vai falar muito sobre esses valores. São os 5 ministérios ou 5 propósitos da igreja que esse texto vai ser usado como base para ilustrar para nós. Primeiro ministério da igreja, ou os 5 ministérios: comunhão. Pega aí as mãos, os dedos da mão aí para facilitar. Comunhão, adoração, evangelismo, missões. Está faltando algum aqui? Mordomia, né? Que é representado pelo serviço, tá? Comunhão, adoração, evangelismo, serviço e missões. Evangelismo e missões é diferente, tá? Talvez você não entenda ou não tenha compreendido isso. Missões vai aos confins, investir na evangelização de povos que estão distantes de nós, enquanto evangelismo é aquilo que eu faço na minha vida pessoal. O discipulado que a gente tanto fala hoje. Como o pastor Celso, quem estava aqui ontem, o outro Celso, não eu, tá? O Celso Alexandre, falava ontem sobre discipulado. Sabe, queridos, esse texto é muito interessante porque ele forma ou traz para nós a ideia de forma muito clara do que o Senhor espera da sua igreja. Que essa igreja possa se dedicar de coração ao ensino dos apóstolos, o que seria considerado discipulado, tá? A comunhão e ao partir do pão, que também é comunhão e oração. E ele vai falar nesse texto algo muito interessante. A palavra vai revelar para nós nesse texto algo muito interessante, que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam ser salvos. Por que o Senhor acrescentava? Porque havia comunhão entre esses irmãos e irmãs. Havia não apenas comunhão, mas havia adoração sincera. A adoração ao Senhor não é apenas levantar de mãos em momento de cânticos e de hinos. Isso é adoração? Também. Mas é essa a única expressão de adoração? Não. Eu adoro ao Senhor com a minha mordomia financeira, quando eu dedico meus dízimos e bens. Eu adoro ao Senhor nesse momento? Adoro. Eu adoro ao Senhor quando eu, de alguma forma, sirvo nos ministérios que Ele confiou a mim. Quando eu estou lá na recepção e chega alguém e eu olho com aquela simpatia e alegria, cumprimento aquela pessoa e falo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu adoro o Senhor quando eu faço isso? Sim. Eu adoro o Senhor quando eu sei que vai um não crente na minha casa e eu aproveito, arrumo as coisas, preparo um bolo especial, um café jeitoso, recebo bem, sou hospitaleiro para com aquela pessoa e compartilho do evangelho com aquela pessoa. Adoro o Senhor nesse momento? Sim, e muito. Então, adoração não é, vamos dizer assim, expressão de cânticos, mas é estilo de vida rendido ao Senhor. Essa igreja adorava o Senhor, queridos, porque as casas eram agências do evangelho, eram pequenas igrejas. Sabe, queridos, eu fico sonhando, imaginando quando um momento em que toda a igreja de Cristo de Jesus no Brasil e no mundo entenda que a sua casa é uma agência do evangelho. Quanta gente às vezes vai na sua casa, mas não vem no templo da Igreja Batista Primeira em Congonhas. Não é verdade? Quanta gente vai na sua casa, mas se você chamar para a igreja, não quer nem saber disso. Conhece gente assim? Se relaciona com gente assim? Um monte, né? Eu me lembro que eu batizei um rapaz uma vez, um primeiro ministério como titular lá em Guaçuí. O rapaz era serralheiro e ele não queria muito saber de igreja. A família, a esposa e os filhos eram da igreja, né? A esposa e os filhos eram da igreja, mas ele não queria saber muito de igreja, não, né? Eu lembrei de você, Marcelo, porque ele também era capoeirista, né? Eu lembro disso. Aí, conversando, trocando ideia e tal, aí certa vez eu encontrei com ele, falei do evangelho para ele, mas não surtiu muito efeito, não. Mas um belo dia,
tinha um casal de amigos lá em casa, eu fui, convidei eles e fizemos um churrasco, né? Ali a conversa que ele foi muito a contragosto, né? Mas ele foi, porque era churrasco. E difícil resistir a um churrasco, né? Os irmãos da carne aí, não. Brincadeira, irmãos. Mas eu chamei, ele foi. Sentamos à mesa, começamos a conversar, trocar ideia. Naquele domingo, ele foi na igreja. No outro, ele foi. Um mês depois, ele estava tomando a decisão num evento lá da igreja e está até lá, até hoje, servindo a igreja, ele e a família dele. Porque ele foi na minha casa, gente. Né? Porque, de certa forma, ali a gente pode conversar melhor, trocar ideias, ser crente e expressar a vida na vida. É isso que o Evangelho mostra para nós, é isso que a palavra de Deus nos revela nesse texto, é isso que Jesus nos ensina. Entendermos que o relacionamento é algo tão valioso, algo tão especial, que é por meio dos relacionamentos que Jesus deseja levar muitos a Cristo. Tem um grande pastor evangelista do nosso tempo, chamado pastor Abe Huber, que ele fala algo muito interessante. Antes de você ganhar alguém para Jesus, você precisa ganhar ele para você mesmo. E às vezes é verdade. Porque às vezes eu falo de Jesus, mas o povo já está cansado, às vezes, de ouvir de Jesus, e ele quer experimentar Jesus. E como que ele vai fazer isso? Através de nós. Esse texto é tão especial porque ele fala desse propósito de comunhão, ele fala desse propósito de adoração, mas fala também de serviço. Olha o que essa igreja fazia. Havia em todos eles um profundo temor, versículo 43, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas, serviam as pessoas. Serviam as pessoas. Ser igreja é servir, amados. Não dá para ser igreja e ocupar um banco sem entender que ele precisa não apenas ser ocupado, mas compartilhado. Não dá para ser igreja sem entender que o meu irmão é alguém que precisa, de certa forma, também do meu cuidado, porque na hora que eu precisar do cuidado dele, eu vou esperar isso. Mas o que acontece na maioria das vezes? De uma forma geral, não aqui, louvado seja o nome do Senhor, mas aí para fora. Gente que espera de cuidado, mas que não se dispõe para cuidar. Não é verdade isso? Se o pastor não visita, se os irmãos do diaconato não visitam, fala, né? Igual a expressão que a gente usa lá, chega a espumar o canto da boca. Fala, mas nunca visitou ninguém. Você conhece gente assim? Aqui não tem disso. Glória a Deus, olha, maravilha. Eita glória, amém, irmãos? Mas lá tinha. Eu me lembro um rapaz que toda semana acabava o culto. Pastor, ouviu o que o senhor falou aí? Eu tive uma ideia. Eu acho que eu contei isso aqui, não lembro. Mas ele, todo culto, acabava o culto. Pastor, eu ouvi o que o senhor falou lá na mensagem e eu tive uma ideia. Aí vinha e me dava ideia. Legal, irmão, vamos fazer isso aí. Não, pastor, eu tive a ideia. Aí só arruma alguém aí para fazer. Não é a área dele, eu pensei comigo, né? Então tá bom. Aí ele fez isso 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez, minha paciência era um pouquinho mais extensa naquela época, mas ela vai se tornar assim de novo. Brincadeira, irmãos. Mas ele falou isso 3 vezes. Na 4ª vez, ele me abordou no culto. Pastor, gostei disso que o senhor falou e pá, eu tive uma ideia. Eu falei, Aí ele falou a ideia, ficou uns 15 minutos falando a ideia. Eu falei, legal, meu irmão, como é que a gente vai fazer isso aí? Ele, pastor, não, eu tive a ideia. Eu não tenho muito caída para isso, não. Eu falei, mas você tem caída para quê? Você me dá um monte de ideia, você não faz nada? Precisa de gente para me dar ideia, não. Precisa de gente para te servir, para trabalhar. Eu não estou querendo dizer que você não pode dar ideia, não, tá, irmão? Fica tranquilo.
tá? Mas entenda bem que junto com a ideia vai ter que ter uma mangazinha arregaçada para ajudar a trabalhar. Isso aí, não só teoria. Então, amados, nós precisamos entender que igreja é lugar de trabalho. Jesus, falando para os seus discípulos, ele disse o quê? Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Quando que crente descansa, irmão? Hã? A irmã falou aí quando morre, né? Mas nós vamos subir em nome de Jesus. Aí lá nós descansamos. Não sei, né? Não sei como é que é lá. Eu acredito que vai ter um trabalhinho para nós, né? Vai ficar à toa lá, não, né? Hã? Hã? Isso aí. A gente não vai ficar parado. Não vai ter suor, não vai ter cansaço, essa coisa toda, né? Tudo bem. Mas parado não pode ficar. Igreja é lugar de serviço, queridos. É povo comprometido para trabalhar, para servir. Sabe que dá trabalho servir as pessoas, mas faz isso com alegria genuína, singeleza de coração. O irmão vai lá dar uma catucada, você sorri e fala: ó, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Às vezes, ele vem, bate na face, você vai lá: peraí que eu vou resolver o seu problema. É isso? Não. Vai lá dar outra face. Né? Serviço. Serviço. Ah, pastor, mas ele foi injusto. Pai, é melhor cair na justiça de Deus do que a nossa. Não é verdade? Igreja é lugar de serviço. É lugar de comunhão, é lugar de adoração, é lugar de serviço, é lugar de evangelismo. De gente compartilhando do evangelho. Entender que eu estou ali para cumprir uma missão. Me sentei num ponto de ônibus, estou aguardando a minha condução. Alguém chega, compartilha do seu problema, da sua dificuldade, fala da sua luta. Espera aí que eu tenho a solução para você. Né? Vem cá que eu vou te dar um remedinho. Não. A gente vai lá e às vezes a pessoa está conversando, falando das suas lutas, a gente dá uma de médico, né? Toma esse remédio. Quem fica indicando remédio para os outros aí? Cuidado com esse negócio. Cuidado, hein, irmão. Né? Mas vem cá que eu vou te dar um remédio para a sua vida espiritual. Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos. Se você está angustiado, Ele é a solução. Se o problema é depressão, Ele traz alegria para o seu coração e aí vai embora. Aí perde o dia falando de Jesus. Ou melhor, ganhe o dia falando de Jesus. Evangelismo, gente. Ah, pastor, mas eu sou meio tímido. Né? Mas a timidez não é um empecilho para ninguém que quer conquistar alguém, né? Sim. Dá para ir fazer a entrevista de trabalho se apoiando na timidez? Aí o cara faz a pergunta e o entrevistador: não, eu sou tímido, não vou te responder isso não. É assim? Não dá. Eu sei que nem todo mundo vai se comunicar como esses caras coach aí tem na internet, né? Nem todo mundo. Mas às vezes aquele jeitinho recatado, tranquilo que eu tenho, é o jeitinho que aquele ou aquela que sentou ao meu lado ali, é o jeitinho dele também. E eu vou me comunicar com ele como qualquer outra pessoa seria incapaz de se comunicar. Só eu, por ter um temperamento parecido com o dele, conseguirei me comunicar com aquela pessoa como ela entende e necessita. Isso é evangelismo, queridos. E missões, entender que eu tenho uma tarefa que não se restringe a esse local, mas onde quer que eu esteja, eu sou um missionário e eu preciso apoiar os meus outros irmãos missionários nessa tarefa. Eu lembro do cântico antigo que dizia, né? Posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo. Quem é que lembra dessa música? Ah, que bom. Que bom, os irmãos conhecem as músicas. Olha, é a segunda já que eu faço aqui que os irmãos conhecem. Olha que benção. De vez em quando eu falava lá em Cachoeira, ninguém conhecia.
Gente, para falar de Cristo ao companheirinho, posso trabalhar em minha terra, não é isso? Manda-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso trabalhar também em minha terra. Manda-me, pois, Senhor. A nossa missão é muito especial. É, além de especial, também intransferível. Tá? Eu não posso mandar outro fazer aquilo que cabe a mim. Se eu não fizer, Jesus vai levantar outro, mas ele vai cobrar de mim. Lembra da parábola dos talentos? Eu vou guardar aqui, porque o meu Senhor ele vai cobrar. Ele vai cobrar se você não multiplicar. Agora, se você estiver multiplicando, ele vai ficar muito feliz. Pode ser a 1, a 5, a 10, só não pode ficar parado. Porque se você enterra uma moeda, daqui a pouco ela perde valor. A traça e o ferrugem podem consumi-la. E eu preciso investir aquilo que Deus me deu no reino dele. Amém? Essa é a nossa missão. Sabe, queridos, que possamos ser cada vez mais dedicados e comprometidos com o cumprimento dessa missão que o Senhor nos confiou. Que possamos aprender que a igreja é um corpo vivo, é o corpo vivo de Cristo, que adora, que vive em comunhão, que serve, que evangeliza, que faz missões. Nós possamos entender e viver cada vez mais essa igreja atuante, que opera os sinais e maravilhas de Cristo Jesus, que vai em direção aos discípulos, que não espera eles virem, mas que realiza e cumpre com a missão e o comissionamento dado por Jesus a cada um de nós.